君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de fazer a terceira parte do podcast do cânone de Saint Seiya. Eu ia dizer que é a última parte, mas na verdade talvez não seja, né, Brunão? A gente nunca sabe, que esse papo pode sempre voltar com novos desenvolvimentos aí que pode acontecer no futuro, então a gente não sabe, então eu vou deixar em aberto. Mas a princípio é a conclusão mais ou menos do que a gente fez no podcast 1, em que cada um de nós do podcast deu a nossa visão do que a gente acha que é o cânone de Saint Seiya. Na segunda parte, como vocês puderam escutar, a gente convidou outros fandoms, outros universos fictícios para entender como é que eles se relacionam com o próprio cânone, como é que dá essa discussão. E aqui nós vamos aí, sei lá, pensar um pouco sobre essas diferentes abordagens, como a gente aborda dentro de Saint Seiya, e projetar de repente até pro futuro, né? E para fazer isso, nós temos a nossa enciclopédia humana, Alan da Taizen Saint Seiya, para falar de cânone. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. Excelente. Vamos lá, né, encerrar essa jornada, ou não, né? Ou não. Ou não, né? E temos também o Brunão, o cara que mais gosta do assunto. E gente, boa noite para vocês. Excelente, então estamos por enquanto nós três, de repente pode acontecer de mais gente entrar na discussão, mas a gente vai tocando o barco aqui nós mesmos. Antes disso, eu preciso das nossas redes sociais, Ana. Fala pro povo aí, nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/podcast Saint Seiya. Os nossos episódios também são encontrados no simplecast.com/podcast Saint Seiya. A gente também está no Twitter, no @podcastcdz. Também temos nosso canal do YouTube, né? O youtube.com/canal Saint Seiya. E o site, né? O blogspot, podcast saintseia.blogspot.com.br. E o canal do Discord também, onde todo mundo pode entrar e conversar com a gente, bater um papo. Excelente! Então é isso aí, turma. Esse é as nossas redes sociais. Não feito pela Nicole, mas muito bem feito de qualquer jeito. Valeu, Nicole. Valeu, Alan. Quer dizer, Nicole também. Nicole. Nós somos parentes. Exatamente. Então é isso, então vamos falar do tal do cânone. Antes da gente falar, vocês escutaram o outro podcast com a turma, né, com os fãs de outras séries. Primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês, do que vocês lembram do podcast, o que vocês acharam da conversa dos diferentes cânones que existem por aí? Eu acho que eles estão tudo mais perdidos que a gente. Todo mundo tá mais perdido. Sinceramente, eu acho que ninguém tem um cânone muito certo, não. Isso é sem dúvida. Tirando o Tolkien, o cara do Tolkien, parece que o Tolkien é mais... Porque o Tolkien é uma coisa mais, assim, cânone literário, por assim dizer. Eles meio que se confundem com a própria literatura, né? Então, eles são literatura, né? Então, assim, eles são, antes de mais nada, literatura. Então, o cânone deles é um pouco mais bem definido, mas ainda é engraçado a forma como eles... Engraçado não, é até muito louvável a forma como eles tratam, né? É curioso, né? Não sei se são eles, mas pelo menos o Reinaldo, né? Que inclusive é uma entidade de Tolkien aqui no Brasil. Mas eu achei muito curioso, assim, né? A coisa do Tolkien.
Mas ao mesmo tempo, a gente falar de literatura, teoricamente seria mais fácil, mas do outro lado do Harry Potter é completamente confuso. Eu fiquei pensando muito no relato, eu esqueci o nome da menina agora, que ela fez sobre o cânone de Guerra nas Estrelas. A Priscila e... O impacto que a Disney causa sim. Guerra nas Estrelas. E eu fiquei pensando, ainda bem que não existe cânone. Mas lá existe, Bruno, olha o perigo. Nem lá existe. Mas é curioso isso, porque lá teve de fato uma canonização da parada, né? E muitas coisas que antigamente existiam deixaram de ser válidas, né? Deixaram de ser canônicas, né? Então elas não são mais veiculadas, não são mais usadas, até muita coisa não é mais licenciada e tal, né? Imagina que doideira isso. Uma coisa que a gente já tinha comentado antes, né, uma vez, que no caso de Star Wars, entrou a questão comercial predominou, né? Entrou uma empresa que comprou a franquia e disse, eu vou definir agora o que é que vale e o que é que não vale, né? Sim. E aí pegou tudo mais que tava uma narrativa diferente e transformou em Legends, né? Exato. E isso é absurdo. Eu tinha comentado o que aconteceria se a gente do podcast Sensei comprasse a franquia de Sensei, né? Pronto. A gente podia chegar e estabelecer a franquia, né? Só pra vocês perceberem como isso é absurdo, vamos imaginar, sei lá, vamos imaginar que alguém que não é o Kurumada compra Sensei e acabou. A Disney compra. O cara... a Disney compra Sensei. A Disney chega e fala, a série clássica não é mais Sensei, acabou. Exatamente, entendeu? cara, que bizarro. É absurdo a ideia de que você pode impor a uma pessoa como ela deve interpretar uma história ou não, se ela é, entre aspas, oficial ou não. É absurdo. É bizarro. É que nesse caso, eu acho assim, eu posso despertar a ira dos fãs. Mas eu acho que a série clássica de CDZ está para Star Wars como os filmes originais de Star Wars estão para Star Wars. Eu acho que é diferente. O que eles cancelaram, vamos dizer assim, descanonizaram, foi mais... De novo, não tô diminuindo, mas é mais tipo episódio G, seria mais ou menos na proporção, tá? O spin-off, basicamente, né? O universo expandido que eles dizem, né? Que era os livros, etc. É a parte mais legal de Guerra nas Estrelas. Exato, pode ser, mas eu fiquei pensando nisso. Imagina se isso acontece mesmo com o CDZ, saca? Tipo, sei lá, então, que seja... Eles cancelam... sei lá, o Sente Achou, por exemplo. Mas vamos barbarizar, então. A Disney compra a Senseiya e ela chega e fala pra você bem assim, Xará, a parte... que você acha mais legal de Senseiya não é mais oficial, ela não existe mais, cara. Ela não pode ser distribuída. Acabou, entendeu? É absurdo igual. É absurdo, né, cara? E pra muita gente de Star Wars foi absurdo. Tipo, foi uma ruptura pra muita gente. Você pensar que ela mencionou uma série de livros que foi o que basicamente reavivou a série, que isso é Legends, não é mais... não é válido, vamos dizer assim. E muita gente que era muito fã daquilo desencanou da série, né? Imagina a gente ter que desencanar de Sensei porque a Disney definiu que, sei lá, a Gist não existe mais. Entendeu? Imagina que horror que deve ser você ser fã de um negócio durante muitos anos e acontece isso, cara. Nossa, dá até uma desgraceira. Por isso, e é justamente por isso, Xará, assim, a gente nem precisa decidir de imediato se cânone existe ou se cânone não existe. Mas a gente tem que entender a importância de você pensar de vez em quando que não existe cânone nenhum. Entendeu? Senão você se machuca. Porque o Brunão, ele coloca... Quando o Brunão... Me diga se eu tô errado ou não na interpretação que eu vou fazer das tuas palavras, Brunão, que tu sempre fala, né? Não existe cânone. Quando o Bruno fala não existe cânone, é porque muita gente fala de uma forma como se Sensei fosse uma história real, como se fossem fatos que realmente tivessem acontecido na nossa realidade e que o que está contado, o que está estabelecido numa linha ativa é o que está posto e pronto.
isso seria a realidade, né? E o que mais for feito é mentira, é invenção, coisa que não tem nada a ver com a história que é a história real, os fatos reais. Só que não é assim, porque é uma história de ficção, então isso é altamente volúvel, né? E além disso, Alan, quando eu digo que não existe cânone, eu tô afirmando que ninguém tem autoridade para definir o que é oficial e o que não é oficial em Saint Seiya. A não ser que você resuma Saint Seiya a um objeto comercial. Se você for pensar na coisa apenas como uma mercadoria que é reproduzida, aí decide quem tem o direito de reprodução. Agora, se você encara a coisa como uma obra de arte, ninguém tem autoridade absoluta para dizer o que ela é. Ninguém. Na arte sim. Mas aí que tá. Será que Saint Seiya não é tanto quanto Star Wars também um motor comercial? Porque a gente sabe que é. Todas essas obras que foram listadas e ouvidas são, né? Todas têm esse fundo comercial. O Senhor dos Anéis é menos, que o Senhor dos Anéis mas um assim, delírio do Tolkien, né? Ainda que seja verdade que todas elas sejam obras comerciais e que tenham produzido milhões e milhões e milhões de dinheiros, etc, elas só são isso porque antes elas são obras de arte. Fato, verdade. Entendeu? Então eu acho que a dimensão, digamos assim, artística, a dimensão de obra de arte é que permite que ela eventualmente se transforme numa mercadoria valiosa. Sim, entendeu? Verdade. Porque o que está sendo comercializado ali, na verdade, é até a experiência, né? Você se apaixonar pela série, é isso que leva você a comprar boneco, você fazer essa coisa. Então, é difícil você canonizar e descanonizar essas coisas, mas acontece, né? E a gente tá falando de Star Wars, que é um fandom, talvez seja o maior desses aqui, não sei se de repente tá junto com as HQs americanas em tamanho, eu penso, né? E até por isso, talvez tenha uma como é que eu vou dizer? Uma decisão mais radical sobre o que vale e o que não vale, né? E eu fico pensando se Saint Seiya, de repente, pode correr o risco de crescer ao ponto de precisar ter um comitê canonizador de Saint Seiya, por exemplo. Tem um negócio ficar tão grande que, precisa organizar isso, a gente precisa parar e fazer direitinho a parada, entendeu? Ou até que desperte o interesse de uma empresa, né? Ter esse domínio, e aí essa empresa vai determinar as coisas. Para algumas pessoas já existe isso na figura do Kurumada Pro, né? Do Kurumada, o estúdio do Kurumada, né? Mas é complicado, porque ele estabelece... O que mais a gente tem de referência de como é que eles enxergam o próprio universo Saint Seiya é aquela página oficial do anime, do Kurumada Pro mesmo de Saint Seiya, né? A página oficial de Saint Seiya, que tem aquele infográfico que eu traduzi, a gente até discutiu uma vez sobre ele. Sim. É o mais perto que a gente tem, porque eles sempre listam todas as obras do site e tal. Eles nunca... São poucas coisas que eles deixam de lado, né? Se você for olhar tudo que tá ali posto, mesmo que organizado de formas que eles não se interligam diretamente, ele tá dizendo ali, tudo ali pra mim é válido, de um jeito ou de outro. A Toei Animation, ela não olhou pra aquilo que o Kurumada fez com a TMS, né? Porque não é by Toei, exato. Não é by Toei, então pra eles não existe. Não é by Toei. Entendeu? Exatamente. Ó, a Toei, esse é o cano da Toei. É o cano da Toei. A Toei sempre que faz qualquer publicação de qualquer coisa de Sensei sobre essas produções aqui, elas de um jeito ou de outro elas relacionam todas as obras, né? Elas nem que seja só mencionar a parte, elas mencionam. Eu lembro, por exemplo, quando lançaram o Ômega, por exemplo, eles lançaram um artbook chamado Sensei Pia, onde relacionaram tudo que existia, mais um avisozinho de que ia ter o filme Lenda do Santuário, né? Quando eles lançaram o Sentia Show, por exemplo, teve revista também que resumia tudo, que trazia as informações dos filmes, mencionava Soft Gold e tal. Enfim, sempre eles mencionam, no geral eles mencionam. Agora, poucas ocasiões aconteceu deles relacionarem narrativamente as coisas. O que chegou mais perto de fazer isso foi o panfleto do filme do Prólogo do Céu, né, que ele chegou a incluir os polêmicos filmes de Saint Seiya ao anime, né, ao anime principal. Né, ao anime essa é uma outra conversa, essa é a conversa de cronologia também, né?
Isso aí o pessoal até hoje, mas isso entra na conversa que a gente tá falando, porque até hoje foi um dos principais, antigamente, né, antes de vir o Next Dimension, antes de vir Lost Canvas e tal, a discussão toda de o que valia e o que não valia, se atentava mais a questão de cronologia, né? Tinha a diferença entre o mangá e o anime, todo mundo sabia que era evidente, né? Mas ninguém chegava a cancelar o anime por causa do mangá, né? Agora os filmes as pessoas já questionavam por causa dos detalhes cronológicos do filme, né? E aí isso foi mudando. Mais recentemente é que a discussão de cânone veio à toa, que a gente mencionou no podcast passado sobre cânone, né? Que foi quando o Next Dimension surgiu, Lost Canvas surgiu, né? E começou a ter um embate entre os mangás. E é curioso, é o início dentro do fandom, né? Dentro do fandom, e o Kurumada também incentivou, porque até então ele nunca tinha usado a palavra, entre aspas, cânone, né? Pra nada. Então... Mas é curioso que a gente ainda não passou, Brunão, pelo trauma de oficialmente dizerem que houve uma descanonização. A gente não passou por isso ainda. A gente pode ter umas incongruências, o site mostra uma coisa, mostra outra, o Kurumada brinca aqui e ali, mas ainda não teve alguém que chegou, olha só, a partir de hoje, isso aqui não vale mais, a gente só vai trabalhar com isso aqui pra frente. Porque, por exemplo, Star Wars teve isso, com essa questão da Disney, Star Trek teve isso, quando morreu o Gene Roddenberry, por isso que eu não consegui conversar com o pessoal, porque eu acho que ia ser legal, porque quando o arquivista, o historiador, sei lá, acho que é o arquivista, alguém que cuidava da memória de Star Trek, ele veio ao público e disse, olha só, a série animada não é canônica, ela não vale mais. Aquelas histórias não existem para o universo de Star Trek, por exemplo. Não sei em que pé está isso, mas isso existe, é um debate bastante curioso de Star Trek. Sensei não chegou nesse ponto ainda. A gente não está, nem sei se vamos chegar. Não sei nem se é uma questão de que precise chegar. Uma coisa que fique tão grande a ponto de que acontece um trauma desse, né? Por exemplo, as HQs americanas nunca passaram por isso, né? Elas têm a forma delas meio que se reinventarem, mas não meio que cancela as coisas, né? Eu não sei, Xará. Honestamente, eu não sei. O que você não sabe? Sei. Se a gente passou ou não? Se a gente chegou lá ou não. Talvez a gente já tenha passado. Não chegamos. Por isso a gente percebeu. Pois eu não sei se a gente chegou ou não. Não tivemos um evento em que a Toei, o Kurumada, alguém disse, quer dizer, esse evento aí do Next Dimension é foda. Talvez não com essas palavras, pô. Sim, mas é isso que eu tô falando, é bem incisivo a questão do Star Wars e do Star Trek, é definido, não é subjetivo. Ela falou, a partir de agora isso aqui é Legends e não vamos levar em consideração mais, e Star Trek também, isso aqui não vale mais. É bem objetiva a parada, entendeu? A gente não passou por isso ainda bem. Mas de uma maneira muito sutil, talvez, mesmo que seja para fazer propaganda. Eu lembro que o Alan contou isso pra gente uma vez. O Kurumada, quando tinha feito um acordo com uma outra revista, falou: venham ler o Sensei oficial aqui, entendeu? O Kurumada já fez isso. Sim, isso é verdade. E isso, assim, pra mim, é uma das coisas perigosas. E é uma das coisas que eu acho que todas as pessoas deveriam considerar, aceitar, admitir a possibilidade de não existir cânone, porque, por exemplo, a gente viu ali na página que o Alan falou da história de Senseiya do site do Kurumada, a gente tem uma história. No site da Toei tem outra. E o que acontece no meio disso tudo, o grande perigo que rola, é que uma certa visão sobre o cânone de algo seja imposta simplesmente pelas pessoas que têm mais poder. E é o que acontece, basicamente. Imagina um maluco todo poderoso impondo a visão dele sobre determinada coisa na sua cabeça só porque ele tem mais poder do que você. E é curioso, porque o caso de Star Trek realmente parece ter sido isso. É uma questão mais do ego da pessoa que se tornou arquivista, saca? Porque ninguém entende até hoje porque ele fez aquilo, não faz o menor sentido, não tem nem porquê. E parece que é uma questão mais do tipo, a pessoa se empoderou e cagou em cima de um negócio que não faz o menor sentido. E se você é um historiador, você não pode chegar e falar, esse evento é verdadeiro e esse evento é falso. Assim, eu coloquei...
Você tem que palavras registrar o que o evento aconteceu. Eu não sei se ele é historiador. Se são palavras minhas, talvez ele não seja. Mas ele é o cara que cuidava da memória, sabe? Tipo, do catálogo de Star Trek, mais ou menos. Eu não sei se ele era um historiador de fato. Talvez ele seja só um qualquer. Mas é curioso você falar, porque a gente tá gravando aí em abril de 2020 e atualmente, nossa, muito engraçado, a gente tem discutido novamente esse limbo de Lost Canvas, né? Essa coisa do anime de Lost Canvas e tal tem voltado à tona com muita força. E aí às vezes eu me pergunto, será que o Kurumada de fato não descanonizou Lost Canvas, por exemplo? Sutilmente? A Toei, sim, porque não tá no bagulho deles, né? Mas é engraçado nessa situação meio limbo que Lost Canvas existe. Aí você tá partindo do pressuposto de, mais uma vez, de que você tem um cânone antes de mais nada de estabelecido, para depois vir dizer o que ele descanonizou, entendeu? É verdade, bom ponto. Então, mas aqui voltando àquilo que o Bruno falou, dele ter usado da coisa oficial, do Kurumada ter feito isso, e existia esse limbo comercial de Lost Canvas que é uma faca de dois gumes aí, porque a partir do momento que o Kurumada veio pra Akita Shoten, né, e tá puxando, entre aspas, né, o cânone, tá puxando, né, pra Akita Shoten, que lembremos que, como você bem mencionou, a gente tá em abril de 2020, desde o ano passado vem sendo anunciado uma nova edição do mangá clássico de Saint Seiya pela Akita Shoten, pronto, né? Tirando da Shueisha, né? Cara, da Akita Shoten, cada vez eu esqueço das notícias, caramba. Pois é, então assim, se ele já tá fazendo o movimento de estabelecer toda uma linha narrativa a partir do clássico também, porque até então era só o Next Dimension e os demais spin-offs, né? Se ele tava fazendo isso pra trazer tudo pra Akita Shoten, né? O Lost Canvas, ele tem mais validade do que nunca, né? É verdade. Só que, do ponto de vista comercial do ponto de vista comercial das animações, já é uma outra história, né? Porque envolve outros players, outros participantes, como a TMS, por exemplo, né? Verdade. Então, se você parar, é uma loucura pra você parar para analisar. A gente tá num momento em que um jogo da Bandai Namco, o Cosmic Fantasy, Zodiac Brave, enfim, ele tá misturando o Lost Canvas com as outras franquias, né? Com o Ômega, por exemplo, Com o Ômega numa narrativa só, né? E um bagulho o jogo louco. tem a sua própria narrativa e tá todo mundo junto lá. Então, assim, e a Bandai já fez boneco de todas as franquias, todos os filmes, tudo. Já fez tudo. A Bandai é um player, por exemplo, que pra ela tudo é uma coisa só, tudo é válido. Verdade, claro, tudo é boneco. Então, assim, depende da perspectiva comercial. Se você for pra perspectiva comercial, dependendo do grupo de players, né, eu vou chamar assim, do grupo de partes interessadas que tiverem envolvidos, stakeholders, enfim. Interessante, você vê o cânone de formas diferentes. É verdade. Então, se você... Acontece que a maioria dos fãs, nessa confusão toda, se agarra ao fato de que o autor da obra é naturalmente, entre aspas, né? É naturalmente o cara que define o que vale e o que não vale, o que é o cânone e o que não é o cânone, né? Sim. Então é comum você encontrar pessoas que levianamente falam: quando sai um Coisa Next Dimension, nossa, a continuação canônica está aí, nossa, capítulos canônicos, não sei o quê. E quando sai qualquer outra coisa, falar os não canônicos, os incanônicos, né? Incanônico! Já vi esse tipo de expressão também. Então, assim, como se estivesse separando o joio do trigo, sabe? Isso é engraçado, né? E é importante, acho que a gente ter essa discussão agora, porque como você bem lembrou, está para vir uma nova versão da série clássica. E isso vai voltar com muita força se ele começar a alterar as coisas. Então acho que é bacana a gente ter esse tipo de conversa, justamente para desconstruir, Brunão, né? Essa coisa do cânone que tem tanto no fandom, né, basicamente. De desconstruir, porque isso só leva a discussão e decepção também, na verdade. Se você decidir que aquilo que você considera depende do aval do agente canonizador, seja o autor, seja a empresa, seja quem for, você se coloca numa posição de daqui a alguns anos se decepcionar largamente, né?
por conta de decisões tomadas que a gente nunca saberá. E, normalmente, Xará, essa discussão em torno de cânone acontece porque as pessoas, assim, de uma maneira bem abrangente, bem geral, elas querem diferenciar uma coisa que é bem feita de uma coisa que não é bem feita. Então consideram, né? Bem feito ou mal feito. É feito, digamos assim, um certo trabalho de curadoria, e esses curadores chegam e falam, ó, isso aqui é uma versão autêntica de algo, e isso aqui não é autêntico porque ele não está de acordo com aquilo que é considerado autêntico. O trabalho de fazer assim, essa avaliação, essa curadoria, é justamente para garantir, digamos assim, um certo padrão daquilo que se considera, entre aspas, bom. E isso é uma coisa que se faz assim desde sempre, desde o começo da humanidade a gente faz isso. E aí, Brunão, eu vou puxar fortíssimo que isso também deve ter a ver, eu tô filosofando, se você me permite o uso da palavra, deve ter a ver com a questão da gente em geral, ter dificuldade com as incongruências, né? Como assim existem 2 Cavaleiros de Ouro na mesma época? Não, tem que ser um só. Não pode ser 2. A gente não conseguir navegar a ambiguidade que é você ter a diversidade na história, né? Isso rola, Xará, por exemplo, quando você estuda Platão. Rola no seguinte sentido: o Platão tem, sei lá, 20 livros publicados. Num livro ele diz que uma ideia é X, no outro livro ele diz que a mesma ideia é Y. E tu fica assim, aí? Porra, qual dos 2 livros? E aí? E aí, Bruno, e qual que é a solução? São os 2, mano. Então você não tem que pensar que o cara é obrigado a manter uma certa coerência com uma ideia. No contexto de um livro, uma ideia é X, num contexto do outro livro, outra ideia é Y. Acabou. E é curioso como todos, pelo menos os que eu conversei, né? O Harry Potter, turma de Harry Potter, a turma de HQs, Senhor dos Anéis, todos vão experimentar essa diversidade de versões, né? Não vai ter... Eu não sei, talvez tenha um universo fictício que tudo, nossa, bate direitinho, ninguém nem se pergunta o que acontece. Mas aparentemente a experiência normal é ter essa dificuldade, né? E aí, você falou de Platão e o fã de Senhor dos Anéis, o Reinaldo, o que ele falou que eu achei muito curioso, que se aplica bastante em Senhor dos Anéis, e que, pessoalmente, eu até acredito que funciona também pra Saint Seiya, é da coisa funcionar como a mitologia funciona, em que existem diferentes versões e que diferentes coisas acontecem, né? E funciona muito bem para Senhor dos Anéis, porque de fato o Tolkien quis criar uma mitologia, então faz sentido que a experiência com a obra seja parecida com a experiência com a mitologia, ou seja, você vai ter diferentes versões de Zeus, diferentes versões de certas histórias, etc. Isso faz parte, né, da mitologia e também do tal do Legendarium do Senhor dos Anéis, né? E é uma maneira diferente, em que aí você não tem... é assim. Não é assim. Há diferentes versões, né? É uma forma de se enxergar o tal do cânone. Assim, o cânone a ideia de cânone emerge dessa necessidade que as pessoas têm de criar esses padrões, e isso existe tudo. Assim, não é só pra Saint Seiya. Exato. Mas em teoria, né? Na prática, Xará, isso é muito real. Não, mas aqui na prática, por exemplo, se a gente pegar na prática, as HQs americanas, por exemplo, elas tiveram um selo. Não, ok, Xará. Sacou? Ok, mas vamos antes das HQs americanas. Existe padrão de beleza. É verdade. Nossa, a gente vai longe. Existe padrão de saúde. Existe padrão daquilo que é considerado, por exemplo, uma pessoa bem educada e uma pessoa mal educada. Existe essa tendência das pessoas a buscar um padrão, talvez para tentar manter aquilo que eles chamam de qualidade de um produto, mas ao mesmo tempo eu acho que isso representa um perigo. Por quê? Porque a pessoa que define qual é ali o critério para estabelecer o que é qualidade, essa pessoa exerce poder sobre as outras. Entendeu? Sobre o sentimento das pessoas, né? Que é mais louco. É mais que isso, Xará. Pô, se sou eu que decido o que é ser bonito e o que é ser feio, mano, eu mando nas pessoas no planeta inteiro. Sei.
Se sou eu que defino o que é saúde e o que não é, eu mando na vida das pessoas. Se Saint Seiya é importante para você e você deposita em mim o poder de decidir o que é Saint Seiya e o que não é, eu exerço poder sobre você. E aí a gente tá hoje em dia em Saint Seiya, em que de fato existem pessoas com esse... Não pessoas, mas existe o poder, está, como o Alan bem lembrou. Eu não tinha tocado nisso, mas existe de fato aí a Bandai, que tem uma forma de ver Saint Seiya, a Kurumada Pro, a turma do Kurumada, e a Toei, e os fãs, né? Acho que os fãs também é um quarto pilar desses que mais ou menos determinam o que vale e o que não vale, né? E é curioso isso. E a gente não tem um, pelo menos. Sim, tem muitos jogadores aí que definem o que Saint Seiya é. E esses jogadores assim, cara, definem a vida e a morte de Saint Seiya. Vocês podem ter certeza, ó, se a Toei desaparecer amanhã, tem um risco enorme de Saint Seiya desaparecer junto. Se os fãs de Saint Seiya desaparecerem amanhã, tem um risco enorme de Saint Seiya desaparecer junto. Se o Kurumada desaparecer amanhã, tem um risco enorme do Kurumada, do Saint Seiya desaparecer junto. Que são esses os jogadores ali que estão em tensão o tempo inteiro, tentando descobrir, decidir o que é Saint Seiya. Gosto muito de pensar, como o Bruno colocou, do Tolkien, né? Eu gosto muito dessa forma, porque até colei pra vocês o link da timeline, né, de Saint Seiya que eles colocam, desse quadro correlativo de todas as obras de Saint Seiya que tinha até então, né? Isso aqui já tá até ficando desatualizado. Exato. Porque depois saiu o Requiem e Saint Seiya já concluiu o anime, entre aspas, né? Mas o que eu falei naquela época, quando a gente discutiu a tradução que eu fiz disso aqui, é que pra mim, o cânone, e que se a gente pode chamar assim, se a gente pode procurar um cânone, eu gosto de pensar como a galera do Tolkien, e pensar que na verdade o que existem é a linha, essa coluna do meio, né? A coluna do meio dessa timeline, né? Que depois eu até, Bruno, vou resgatar a versão traduzida que eu fiz, que deve ficar mais fácil da galera, mas essa coluna do meio, pra você ver, né? A timeline lá, esse card grande, enfim, esse quadro correlativo, ele é dividido em 3 partes, né? Assim, tem o Original Comics à esquerda, né? Que basicamente tem o Next Dimension e o mangá clássico, né? Que é a forma como a galera enxerga o cânone de Saint Seiya, né? Na maioria, a galera que domina hoje em dia, as massas falam assim, né? Coluna do meio, que ela estabelece os tempos de acontecimentos. Ele fala da era da Guerra Santa anterior, essa coluna mais um preto meio transparente, né? Sim, tem com os splashes assim, tem os balõezinhos, tem a era da Guerra Santa anterior. Aí você vai descendo e tem a era atual, que também já não é mais tão atual, né? Década de 80, né, basicamente. Né? Tem a era da Guerra Santa atual, dos tempos atuais, né? Sim. E tem o pós-Guerra Santa, né? E lá embaixo, onde tem no nível ômega ali, tem a nova geração, né? Então, assim, eu gosto de pensar, pra mim, eu considero se for me perguntar assim, então qual é o cânone de Saint Seiya? Eu acho que o cânone é essa linha do meio. Pode crer. Né? Porque eu acho que ela define pros dois lados, ela tanto só pra narrativa restrita do Kurumada, quanto pra narrativa das outras obras, que é o que tá à direita, né? Que são as outras obras que se relacionam com o mangá e com o anime clássico e tal. Mas estão do outro lado, né? Assim, estão do outro lado. Eu acho, mas elas estão todas ligadas nesse quadro grande. Se você parar pra pensar, tudo tá dentro desse grande esquema de sempre vai estar falando das Guerras Santas passadas, sempre vai estar falando da Era do Seiya, e sempre vai estar falando de um futuro que começa com Ômega, né? Um futuro que ainda está sendo construído, né? Um futuro que ainda está com outra geração. Pois então,
eu gosto de pensar nisso. Essa parte do meio, você pensando assim nas eras de Saint Seiya, fica tudo mais como o pessoal do Tolkien vê, como uma grande mitologia, onde os fatos, não existem fatos reais de fato, assim, não existe realidade de fatos. Versões, né? Versões de uma história, né? E é curioso porque... se relacionam ou não, né? Não é só porque é uma visão interessante, não é só porque é uma visão interessante de Tolkien, não é só porque é uma visão interessante abrangente, aí eu posso abraçar todo mundo, é também porque tem tudo a ver com Saint Seiya, porque Saint Seiya é uma história cuja narrativa depende muito da forma de contar mitos e lendas e histórias de mitologia. Então isso tá dentro, assim, do DNA de Saint Seiya, saca? Porra, eles sempre contam as lendas dos caras antigos. No Ômega, o Seiya e seus amigos são lendários, sabe? Tem aquela coisa, quando o perigo acontece, dizem que os defensores vêm, acontece. Então, a maneira de se contar a história de Saint Seiya, ela é muito mitológica. Eu posso estar falando besteira, aí vocês me falam, Brunão, mas a impressão é essa. E da maneira com que na vida real, vamos dizer assim, aqui no mundo real, a gente se relaciona com as histórias mitológicas, ou seja, existem diferentes versões, faria sentido que dentro de Saint Seiya também existissem diferentes versões, entendeu? Então não é só porque é uma visão bacana, é porque também faz sentido com o tipo de história que Saint Seiya é. Então eu também gosto muito dessa coisa de você tem grandes eventos e diferentes versões sobre esse evento, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, Xará, como eu considero essa questão, eu já desencanei, assim, da necessidade de me perguntar se tal coisa em Saint Seiya é canônico ou não. Certo. Eu parto do pressuposto que ninguém tem poder ou autoridade para dizer a outra pessoa o que é Saint Seiya. A pergunta que eu me faço agora relativa a Saint Seiya, a pergunta é, o negócio é bom? Se for mas bom, é muito beleza. Pessoal. Não é pessoal? Não, ok, que seja. Aí entra a questão do headcanon, né? Eu não tô nem perguntando se é canônico pra mim ou não. O que eu tô perguntando é, esse produto de Saint Seiya que eu tô lendo agora, que eu tô assistindo, que eu tô consumindo, é um produto bom? Ele tá bem escrito, ele tá bem animado, ele conta uma história que me toca. O que me interessa é isso. Eu não tô mais interessado se ele é oficial ou não. Porque não existe oficial. Não existe oficial. Eu já antecipo isso pra vocês. Não existe. O oficial que tu fala do ponto de vista dessa perspectiva canônica, né? Porque oficial do ponto de vista comercial a gente sabe que tá estabelecido. Legalmente existe. Sim, comercial. Legalmente existe. Mas assim, pra mim, perspectiva. Claro. Mas assim, se a gente for analisar do ponto de vista comercial, com certeza. Agora, mas vendo a coisa como uma obra de arte, não existe, cara. Sim, do ponto de vista que você tá em um outro patamar. E eu acho bacana essa provocação, de fato. A fruição da arte, né? Como é que ela se dá, etc. Mas assim, de fato existe tipo oficialidade, né? A gente pode até ver essa discussão em 3 níveis diferentes, assim, se a gente pode dizer. Esse campo, como o Bruno falou dessa fruição, esse campo das ideias, né? O campo onde a arte, como o Brunão colocou, onde tudo é válido, até fanarts, fanzines, tudo faz parte de um grande bolo artístico do que pode contribuir para Saint Seiya. Sim. Então os fãs ajudam a construir a obra também, enfim, quando alguém faz um fanfic, quando alguém faz um jogo, etc, né? Esse é o campo da ideia geral, né? Mas aí a gente desce para um nível mais carnal, por assim dizer, o mais mundano, né? Muito bom. Onde o que vale e o que não vale é o que é definido pelos detentores dos direitos da franquia, né? Sim. A gente entra no que o Kurumada define, por exemplo, o que é oficial é aquilo que tem o selinho de direito autoral do Kurumada, ou da Toei, ou da Shueisha, ou da Bandai, aqueles que detêm os direitos sobre a obra, né? Quem faz coisas além, um fanzine, um fanart, tem o valor artístico naquela esfera lá de cima, mas nessa esfera aqui, o mundinho, não vale. Aí tem a terceira esfera, que é a esfera subterrânea. Subterrânea? Caraca! Que é a esfera dos mais aficionados como nós, que procuram relacionar cronologicamente ou se apegar a uma linha narrativa para dizer o que vale e o que não vale e tentar separar as coisas,
né? Tentar fazer uma organização ali, né? Porque a gente sabe que lá no ponto de vista comercial, como a gente bem vê aqui nesses sites oficiais que a gente olhou, né? Cada um divide de um jeito da forma do ponto de vista comercial ou legal. É, né? O mais conveniente pra ele, sim. Pois é, então tem 3 níveis de entendimento aí, né? Tem o das ideias, como o Bruno falou, onde não existe essa coisa de oficial, não oficial, de cânone, etc. Tá, tudo é válido, né? Existe a forma legal e, por assim dizer, oficial, né? E embaixo, a parte dos fãs tentando entender a confusão toda, tentando organizar e pensar, não, mas peraí, vamos se apegar o quê? O Kurumada escreve isso, então a ideia dele é essa. Porque aconteceram muitas coisas disruptivas no longo do caminho também para os fãs, para trabalharem isso, né? Por exemplo, não adianta nada a gente ter mangás sendo publicados na mesma editora, né? A gente pensa que tá tudo na esfera do meio aqui, tá tudo tranquilo. Aqui tá Shoten, sai. O Kurumada publica episódio G, episódio Next Dimension, Lost Canvas, Sentia Show. Você acha que tudo tá tranquilo, mas eles não se conversam na linha de baixo. Na linha de baixo começa a ter o Kurumada fazer um episódio especial, onde enfia uma deusa do nada, que basicamente pisa em tudo que Sentia Show representa. Quando mata, por isso que, de novo, né? E eu até acho que a coluna do meio, se a gente for pensar nos detentores, eles estão muito mais pra gente meio que não forçar, mas do tipo, olha só, fãs de Cavaleiros, existem versões, não existe nenhuma coerência aqui. Vocês têm diferentes versões e vocês se virem aí, né? Eles não estão se preocupando por isso, então por que nós deveríamos se preocupar com isso, né? Eu até entendo, em alguns momentos a gente vê algumas coisas e é levado a pensar que o Kurumada toma algumas atitudes porque ele estaria pensando com a cabeça da gente que tá na camada de baixo, na camada dos fãs que estão tentando entender da coerência a tudo. Quando, na verdade, ele trabalha com a camada do meio, a camada da oficial. Sim, exato. Assim, muito dificilmente o Kurumada vai colocar na história dele uma coisa que ele não criou da cabeça dele. Por mais que ele tenha dado direito para outra pessoa trabalhar para ele, uma Shiori, uma Shimaki, um Okada fazerem as coisas, ele deu liberdade para essas pessoas trabalharem e elas, bem ou mal, também detêm direito sobre o que eles criam para ele. Exato. Então ele não tem. É isso que diferencia, de repente. Do ponto de vista legal, do ponto de vista oficial, você nunca vai ver o Kurumada colocar as Sentias ali no meio que a gente vê em Sentia Show, porque provavelmente rola essa questão. Ele não vai colocar alguma coisa que a Chimaki Kuori empenhou a sua força criativa e tem direito sobre aquilo, por mais que também compita a ele, por mais que ele também seja o dono porque tá trabalhando pra ele. Dado o histórico, é até capaz dele colocar, mas chamar de outra coisa. O que acontece com o Next Dimension, por exemplo, exemplo claro. Quando o Ômega veio e deu a ideia de que o Shiryu tinha um filho, o Ryuho, o Kurumada fez o que? Next Dimension? Ele criou uma história onde o Shiryu e a Shunrei criam um órfão, né? O Shoryu, se não me engano, o nome do menino. Então eles colocam a ideia de que o Shiryu e a Shunrei têm um filho. Inclusive ele aparece depois no episódio G Assassin, né? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, ele trabalha com essa ideia, ou seja, ele tem a concepção, gostou da ideia de o Shiryu ter um filho, mas ao mesmo tempo ele não usou do mesmo mecanismo exatamente como os criadores do Ômega fizeram. Porque por mais que seja dele também, ele tem direito sobre aquilo, mas não é a ideia da cabeça dele. Então eu não sei se lá na frente isso pode gerar um problema pra ele dele usar uma coisa que na verdade não foi ele que criou 100%. Entendeu? Não, independente de ser algo, vamos dizer assim, vamos supor que seja algo que ele faça por ego. Indifere, porque de uma certa forma o que ele tá meio que fazendo a gente fazer é considerar, de novo, voltar naquela história de que são versões diferentes. Uma versão do Shiryu, da lenda do Shiryu. Alguns contam que o filho dele era o Shiryu. Mas há versões que digam que era o Ryuho, entendeu? É tipo, são versões, tá ligado? No final desse conto da história do Shiryu. E eu não sei, talvez ele, assim, eu até gosto de pensar de que ele faça justamente pra forçar a gente a não ter essa coisa tão forte de querer um cânone, de querer algo tão definidinho. Eu gosto de pensar que ele espalha a história dele, assim, dessa forma, pra forçar a gente a pensar de maneira mais diversa, entendeu? A
a aceitar diferentes versões e que não existe uma verdade só e etc. Eu gosto de pensar um pouco nisso, ainda que possa ser, de repente, só o ego dele que não quer se deixar levar. Mas acho que, pelo bem ou pelo mal, essa forma que ele faz nos força a a pelo menos a dar um desconforto na gente. E aí a gente considerar de que de repente são versões, e aí a gente fruir a obra de maneira diferente. O decisivo, Xará, é que se existem várias versões, nenhuma delas é a verdade absoluta e acabou. Exato, por isso que é legal. Esse é o negócio. Então, para você admitir que existem várias versões de uma mesma coisa, você é obrigado a admitir que não existe cânone. Se existisse uma versão oficial e absoluta, então não podem ter outras versões. Mas aí que vai a minha provocação que eu não tinha feito, por exemplo. Não existe um cânone, tá? Mas aí eu te falo o seguinte: vai sair uma nova série, Saint Seiya alguma coisa, Saint Seiya Something, Toei Animation, Kurumada Pro. A história é de 2 cachorrinhos que gostam de ir na floresta comer maçã. Isso é Saint Seiya? É canônico? Pra mim, minha leitura do Bruno é 2 cachorrinhos, Brunão, que vão pra floresta. Leitura do Bruno. Cada pessoa vai ter que assistir isso e vai ter que decidir sozinha se é Sensei ou não. Justo, certo. Mas aí que tá. Não é a Toei que decide. O Kurumada pode tomar essa decisão, mas essa decisão vale pra ele mesmo. E cada pessoa vai assistir isso e vai descobrir sozinha se é Sensei ou não. Mas a provocação que eu faço é essa: não existe de repente, Brunão. E aí também é nisso que eu acredito um pouquinho. O cânone de Sensei, pra mim, não é uma história, não é uma pessoa, não é uma empresa, mas há ali uma conjunção de coisas pra que eu reconheça: isso aí é um Cavaleiro do Zodíaco, isso aí é legal, isso aí é Sensei. Isso aí é Sensei, Brunão. Então pra mim existe um cânone. Deixa eu rebater então esse exemplo com outro. Todo mundo com certeza já ouviu falar de Neon Genesis Evangelion. Vocês sabem que Evangelion é um anime de robô gigante e tal, que é pesado pra caramba e tal, beleza. Você pensa em Evangelion, você pensa, anime do robô gigante, todo mundo fudido, todo mundo lascado. Aí chega no último episódio, exatamente o último episódio, os caras estão querendo mostrar pro protagonista que o mundo pode ser diferente. E eles mostram como o mundo pode ser diferente, mostrando uma realidade alternativa dentro do próprio Evangelho. Eles contam uma história onde não tem robô gigante, onde ninguém tá fudido, onde os caras estão indo pra escola, assim, radicalmente, tipo, o oposto do oposto de Evangelho. Aquilo é Evangelho, mano. Não, é Evangelho, mas aí você não é um exemplo na mesma equivalência. É Evangelho, tá claro que é Evangelho. Totalmente, é totalmente. São os personagens. Tu me perguntou se uma história sem cosmos, sem Deus, só com 2 cachorrinhos indo comer fruta é Sensei? Cara, pode ser, dependendo de como os caras escreverem história, dependendo, sei lá, do esforço criativo que eles meterem na história, pode virar a ser. Não, pode virar, mas assim, vamos por assim. Igual aquele negócio lá veio a ser Evangelho, mano. Mas aí o que você tá dizendo? Pode vir a ser, mas esse pode vir a ser vai depender do quê? Do cânone. Cada pessoa, não. Cada pessoa. É cada pessoa que vai assistir e vai decidir. Eu não sei, eu acho que existe sim Aí é que tá, aí a gente pensa nos fãs que somos nós, que estamos aqui no nível, né, abaixo desses níveis tão abstratos e níveis tão legais e legalmente falando, né, legal e oficial e não oficial e etc, né, porque os fãs ficam confusos realmente, eles precisam se apegar a alguma coisa pra entender a história e saber pra onde é que ela vai, né, pra onde é que ela vai guiar, né. E isso é o que pega, é isso que eu não gosto quando o pessoal usa o termo cânone, né? Porque eu acho que usam muito no sentido de, muita gente usa no sentido de segregar as obras. Sim, né? sim.
Mas eu entendo quando as pessoas usam ele porque eles precisam se apegar a alguma coisa, né? Alguma narrativa. Porque senão fica muito solto, fica tudo muito vago, né? Porque, por exemplo, lança um Agretsuko. Só que em vez de ser Agretsuko, é Sensei Agretsuko. Pois é. Aquilo é Sensei? Então, Não assim, é se você Sensei. parar pra pensar, se você parar pra pensar, tudo que existe Sensei pode ter a sua validade, né? Pode ser. Desde quando fizeram comercial disso lá na década de 80 ainda, no Japão, fizeram comercial de Sensei, deles indo comer sanduíche na Lawson, que é uma loja lá, uma loja de conveniências, umas combines super famosas no Japão, né? E em outros países acho que tem também. Aquilo ali foi uma coisa feita se eu não me engano, acho que teve gente do staff da Toei que fez. Eles são basicamente eles indo na Lawson pra promover uma campanha que tá tendo lá e bota eles se animando lá. Aquilo, se você olhar pelo lado do campo das ideias, né, do vaga, daquela esfera mais alta, tudo aquilo ali é válido. Aquilo também é uma história. Você inventa na cabeça uma história que justifica aquilo que tá acontecendo ali. Né? Exato. Mas do ponto de vista lá, a gente que tá na camada mais abaixo, só isso não é suficiente, né? Para algumas pessoas, elas precisam entender onde é que aquilo se encaixa, onde é que aquilo combina com alguma coisa. Se não combina, beleza, só um comercial mesmo sem nenhuma relevância narrativa. Sim. Né? Exato. E é isso que tá. As pessoas não se perderem nessa tentativa de julgar como se julga um mero comercial, de julgar algumas obras, né? Eu quero só reforçar uma coisa que eu queria falar antes, mas agora tá mais claro o que eu queria falar. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer, Xará, não é nem se tal coisa é canônica ou não. A gente precisa se perguntar se elas são boas. Ainda que... Agora é a observação que eu queria fazer. A observação que eu queria fazer antes, mas que eu não fiz. Ainda que exista um nível subjetivo para essa pergunta, se uma coisa é boa ou não, tem algumas coisas que não são subjetivas. Difícil. Algumas coisas não são. Por exemplo, você consegue ver, por exemplo, em obras de Sensei por aí, que umas são melhores animadas que outras. Você sabe. Mas a gente vai quebrar o pau aqui. Não, que seja, a gente quebra o pau. Mas a gente consegue sentar, por exemplo, para conversar, e a gente consegue chegar à conclusão que, por exemplo, Lost Canvas é melhor animado que Soul of Gold. Justo. Sim. A gente consegue aqui agora entrar num acordo de que Lost Canvas é melhor animado que Soul of Gold. Certo? Então, ó, tá aí um acordo que a gente consegue estabelecer sobre ele. Tá, mas é só isso também. Sim, que seja. Aí que tá, a coisa não é tão... Não dá nem pra dizer, Bruno, que a coisa é tão absoluta assim. Porque às vezes, em alguns dos casos, as coisas se apresentam da forma como são, até por alguma intenção também. Tecnicamente, acho que dá pra fazer, eu acho que eu concordo com o Bruno nesse sentido, que assim, tecnicamente, o que Lost Canvas tentou fazer na animação, consegue fazer com muito mais eficiência do que Soul of Gold tentou fazer o que precisou, dentro de cada visão criativa. Então, realmente dá pra dizer que, essa animação, para o que tentou, é melhor do que essa, dentro do que tentou também, entendeu? O que não significa que nada. Eu vou além, Xará, quer ver, ó? Tu pode pegar, sei lá, uma fanfic de Sensei, um fanzine de Sensei, onde o Cisne Negro é um, sei lá, não sei se é um homem, ou uma personagem feminina, ou se é um transexual, que se relaciona com o Ikki, e tu pode chegar e falar, pô, isso aqui é Sensei? Esse é porque o Kurumada carimbou, a gente até sabe. A pessoa quando chega e fala, ó, isso aqui é Sensei, ela tá querendo dizer o quê? Pô, isso aqui é bom. Entendeu? Não sei, Bruno, não é? Isso aqui tá de acordo com aquilo que eu gosto de ver em Sensei. Mas eu vou te dar um exemplo pessoal, Bruno. Vou te dar um exemplo pessoal. Lost Canvas é bem animado, mas eu acho péssimo. O anime eu acho ruim. E é Sensei. Não, sim. Eu preciso aceitar que é Sensei. Aceita que é Sensei. Você que escolhe, Xará.
Se você Não, mas aí eu acho que não. é pelo Por motivo isso que eu que disse, essa coisa de ser bom ou não é subjetivo, porque Não tem eu acho que o como cânone não ser depende disso. eu acho que existe um nível subjetivo para isso, mas existe um nível objetivo também. Porque mesmo. Porque... Eu discordo, assim, se fosse puramente objetivo, se existisse verdade objetiva sobre Saint Seiya, a gente poderia cravar que existe cânone. Sei. É verdade, é verdade. Se existisse verdade objetiva. Agora, como não existe, sempre vai ter uma pessoa que vai dizer que a parada que tu mais odeia em Saint Seiya é Saint Seiya. Ele pode dizer que não é. Ele vai poder chegar e falar, pô, isso aqui é Saint Seiya, isso aqui é bom por causa disso. Se você discorda ou não, é com você, entendeu? E aí, pelo menos eu acho que tá a vantagem de você conseguir entender e aceitar que não existe cânone. Porque aí você tem a liberdade de chegar diante de uma obra, de coisa que tá lá com o nome de Saint Seiya e pensar, pô, eu gosto disso aqui ou eu não gosto disso aqui. Certo, aí eu vou te fazer uma segunda provocação interessante, Bruno, olha só. Ok, eu entendo que para a fruição individual, para mim, não existir um cânone, talvez seja bom, porque você aí vale o que eu penso, que o que você pensa, tanto faz. Agora a pergunta que eu te faço é, para o universo fictício, é interessante não ter cânone? Qual é o sucesso que ele vai ter? Qual é a longevidade que ele pode ter sem ter um cânone? Eu acho que faria muito bem pra Saint Seiya que o que já foi feito fosse deixado de lado um pouco. Honestamente, eu acredito nisso. Uma das minhas grandes frustrações... Mas isso não significa não ter cânone. Isso não significa não ter cânone. Não, que seja. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não acho que faria diferença na forma de contar a história. Eu acho que faz toda a diferença. Honestamente, eu acho que não faria diferença. Pra mim, não faz muita diferença se as histórias estão no mesmo universo ou se estão em universos separados. Eu gosto de pensar sobre isso, eu me divirto pensando nisso, mas eu acho que isso não faz diferença na hora de você estar lá pensando em Saint Seiya, entendeu? É uma possibilidade de conceber o que é essa obra ou não. Agora, por exemplo, existe uma certa história em Saint Seiya que é, entre aspas, canônica, que é aquela história onde o protagonista vence o adversário com o poder da amizade, com o poder do amor como combustível. Essa história eu já tô cansado dela, eu já tô frustrado dela. É justo. Eu queria ver outras histórias de Saint Seiya. Não, faz sentido. Acho que faria muito bem, seria saudável pra Saint Seiya que fosse abandonada essa forma de contar história. Essa forma de contar história pra mim tá esgotada já. Não, eu concordo com você, mas eu tô te dizendo que isso não significa que não tem cânone. Eu vou te dar um exemplo de novo. Pensa na longevidade de uma obra se ela não tivesse cânone. E pra mim é o seguinte, não tem cânone, é isso aqui, ó. Saint Seiya Origin, Aggretsuko. Saint Seiya Destiny, é igual Evangelion. Saint Seiya, sei lá, Bruno, é igual Dragon Ball. Saint Seiya Brunão, é igual, sei lá, Dama na Água. Aí você não tem... Aonde vai essa obra? Essa obra não vai a lugar nenhum, porque ela não tem coerência. Alguma coerência. Mas veja só, que nem a gente falou lá atrás, uma obra não necessariamente precisa ser coerente. Não, coerente que assim... Cara, mas aí tudo... Eu assim, acho... Não tem futuro, cara. As coisas que vão decidir se a obra vai ter longevidade ou não a história que está sendo contada é boa, ela tem um bom roteiro. Se for um anime, os dubladores fizeram um bom trabalho, ela tá bem animada, ela tem muitos episódios ou ela tem poucos episódios. Tem vários detalhes que contribuem para a longevidade de uma obra. Não se trata simplesmente dela ter um cânone ou não. Até porque, se longevidade dependesse única e exclusivamente da existência de cânone, então não faria sentido você criar uma história nova e contar ela, porque uma história nova não tem cânone nenhum na qual ela se baseia. Ela tem alguns cânones narrativos, vamos dizer assim. Sei lá, eu tô criando
eu tô criando um universo novo agora, não é nem Senseiya. É um universo novo, não tem cânone sobre ele. O que vai garantir a longevidade disso? Não pode ser cânone. Sim, mas algo original, ele hoje em dia não existe mais nada original. Ele sempre se alimenta de algo que já existe, né? Então ele já tem um átomo de cânone nele, ele já tem um embriãozinho nele, entendeu? Que você vai apelar pra uma certa faixa etária, que seja, pra um certo estilo e etc. Xará, antes de Evangelion ser lançado, existia cânone de Evangelion? Não, mas existe a tristeza na humanidade. Eu tô te falando. Tristeza na humanidade as não pessoas é eram tristes. cânone, pô. Não, eu sei, mas é o motor. Mas isso não é cânone de Evangelion. Ó, antes de Senseiya ser lançado, em 86 lá, vamos ir até antes do mangá de Senseiya ser lançado, não existia Senseiya. Não existia Senseiya, mas você já tinha o Shonen, por exemplo, entendeu? Mas assim, Shonen, nesse caso aqui, é só uma classificação demográfica para qual a obra vai ser orientada. Sim, mas Shonen não é uma coisa canônica. Não, é um tipo de... Entendeu? Não é um cânone, mas é mais ou menos um cânone também. Não, Xará, assim... A Senseiya, como a gente conhece hoje, tem uma longevidade que faz a gente ficar preso a Senseiya até hoje, não é por causa do cânone dela, é por causa da qualidade da obra, mano. A obra se impõe como uma coisa boa. Tu assiste Senseiya e pensa, porra, essa parada é boa. Ainda que seja bosta nesse pedaço e nesse pedaço, isso aqui é bom a ponto de eu esquecer que o resto é bosta. Eu não sei, Bruno, eu acho que não. Eu acho que tem que ter uma coerência. Não que tenha que ter muito restrito o cânone, tem que ser uma régua exatamente igual. Mas alguma coerência ficcional ela tem que ter, senão não faz sentido ela ser Senseiya. Se ela é Evangelion, então ela é Evangelion, não é Senseiya. Mas então, e legal, entendeu? Mas então, ó, o que decide essa coerência interna de Senseiya é a própria obra, não é mais ninguém. É quem cria. Não, também não é quem cria. Não, alguém tem que criar, alguém tem que... Não, como não é? Desculpa. Pelo menos ó, eu... Pode falar que eu tô viajando, etc. Mas, ó, não viajando. foi... Vocês podem me dizer que eu tô viajando, mas eu defendo isso até o fim. Não foi o Kurumada que criou a Senseiya. Não, mas eu não digo Senseiya que... Não, foi Senseiya que criou o Kurumada. O Kurumada já era famoso antes. Seja... O Kurumada podia ser famoso antes por outras coisas que ele produziu. Exato. O Kurumada que eu conheço foi Senseiya que criou. O Kurumada que muita gente aqui conhece foi Senseiya que criou. Hoje em dia ele é muito mais Senseiya. A própria obra, é a própria coisa lá de Senseiya que vai definir a coerência dentro daquilo. Dentro da série clássica, por exemplo, tem coisas que se impõem ali dentro. Uma coisa imposta lá pela série clássica de Senseiya é que existem 12 Cavaleiros de Ouro. Se um maluco chega e fala assim, agora, ó, na série clássica tem 82 Cavaleiros de Ouro, a gente pode chegar pra ele e falar, pô, não tá certo, porque a série clássica diz claramente que são... Não, mas aí que tem um discurso. O cara chegar e falar que tem 88 Cavaleiros de Ouro, legal, é Senseiya, porque ainda tem Cavaleiro de Ouro, entendeu? Ainda existe, entendeu? Não, sim, Xará, mas... É muito vago isso. Isso aqui já é lá longe naquela esfera que eu falei das ideias, assim, já foi um negócio... Eu só dei esse exemplo porque você falou de coerência interna. Não, mas você tá pensando em coerência, Bruno? Coerência de... Você tá pensando em coerência narrativa, coerência visual. Tô falando em coerência quase cósmica da parada, entendeu? Quando você pega Ômega, ela parece com Senseiya. Pega até Last Canvas, que é ruim, ela parece com Senseiya. Não porque... Nem visual, porque o visual é diferente até, inclusive. Mas eu acho que precisa, assim... Existe uma série de coisas icônicas de Senseiya. O Cosmo. Se não tiver o Cosmo, qual o sentido de ser Senseiya, então? Entendeu? Se você vai escrever uma história que não tem nada, que nunca... ou que aparece frequentemente de Senseiya, por que você tá chamando de Senseiya? Chama de, sei lá... outra coisa. Chama de... Pode ser, Xará, mas o que eu tô dizendo pra você é que todas essas características que você tá falando que tem que ter em Senseiya, que é Cosmo, que é
Definição geral de Sensei, pô, é todas essas coisas. Não é uma pessoa que chega e define o que é isso aqui. Basicamente, quando o Sensei foi criado, nasceu essa história onde tem Cosmo e onde tem moleque. E isso é Sensei, acabou. Justo. Mas o cânone, ele não é uma criação inicial, certo? Ele é uma decisão comunal, o cânone, não é? Todo cânone que existe, ele é uma decisão comunitária. Eu tô viajando, foda. Não, é sim. Por exemplo, você tem razão. É uma decisão comunal. Essas pessoas que receberam, digamos assim, a obra de Sensei lá pela primeira vez, assistiram, interpretaram, a galera começou a produzir um monte de coisa de Sensei, o cara olha pro que foi produzido e pensou, pô, isso aqui é Sensei, isso aqui não é. Foi se construindo com o tempo. Então, hoje em dia, pode não ter tido no começo, mas hoje em dia eu acho que existe um cânone de Sensei. E eu acho que precisa ter um cânone se a gente quiser que a obra continue por mais 100 anos. Porque se a gente... científico. É científico, Bruno. Olha pra todas as outras obras que são mais longevas que Sensei. Todas têm um cânone. Todas têm. Pega as HQs, pega Star Wars, pega Star Trek. Todas têm um cânone. O que eu penso é o seguinte, a gente tem que partir do pressuposto que a gente tá falando, mesmo a gente tá falando de arte, a gente tá falando de uma coisa que tem raízes materiais. Você não pode tratar Sensei como se fosse simplesmente uma ideia vaga que surgiu espontaneamente por aí e que a coisa vai por si só se moldando como Sensei. Isso eu discordo dessa concepção. Eu acho filosoficamente válida, porque você pode discutir muitas possibilidades, né? Mas como a gente tá falando de uma obra material que ela surgiu da ideia do Kurumada e ele foi o motor criacional disso tudo, né? Eu acho que ele conferiu a outras pessoas esse poder de contribuir, de expandir e tal. Ainda assim, a gente tem que se manter. Se você pode até pensar nesse aspecto de fincar o pé no chão pra estabelecer o cânone, pra dizer que Sensei é Sensei, não é o Evangelion, ou é isso, ou é aquilo, beleza. Mas eu acho que o problema que eu vejo é o que se chama de cânone dentro de Sensei. Você pode até dizer, tá, beleza, cânone como o Bruno falou agora há pouco, toda obra tem a sua. Ele precisa de uma espinha dorsal mínima pra que tudo vá se encaixando e se emaranhando, mas enfim, tem que estar ligado em alguma coisa, né? Não dá pra deixar solto e dizer, não, a Sensei foi sozinho e foi criando-se sozinho, é muito vago, né? Pra uma obra que a gente tá falando, né? A gente tá falando de uma obra consistente, tá falando, por exemplo, de conceitos de humanidade ou de... Enfim, são coisas mais pé no chão, né? Assim, não é tão vago. Eu tô nessa pegada também. Eu acho que é impossível não ter cânone. Porque, assim, no meu exemplo absurdo, a Toei lançou Senseiya e a Agretsuko, na verdade. Esse e você, ok, gostei, é bom. Então é Senseiya. Então você considerou, na verdade, que o cânone é a Toei, porque foi ela que carimbou que é Sensei. A única coisa que tem ali é o carimbo da Toei. Então você passou a considerar isso como canônico, entendeu? Então, é impossível existir. Xará, no seu exemplo absurdo de dois cachorros na floresta e tal, vão ser dois lobos do Fenrir? Contando alguma você história pode fazer. Pode ser, mas aí você pode contar uma história de Sensei? Claro que pode. Usando esse exemplo absurdo. Sim, pode, não tô dizendo que não pode. E é aí que eu volto na coisa. Se você consegue trazer pra sua história elementos de Sensei e consegue contar uma boa história, você pode chegar e falar, pô, isso é aí que tá, Bruno. Você acabou de dizer elementos de Sensei. Isso é o cânone. Sim, não, isso não é cânone. É o cânone, sabe? Não, Xará. É o cânone, Xará. A ideia de cânone, Xará, é que existe uma verdade sobre algo. Mas esses elementos de Sensei é uma verdade sobre os elementos de Sensei em si. Ela não é uma pessoa, ela não é uma história, ela não é uma obra, ela não é uma empresa. É um elemento de Sensei. E se você considera que existe um elemento de Sensei,
Não, mas veja só, verdade, a confusão que você está fazendo é o seguinte: quando se fala de verdade, se pensa que verdade é uma coisa objetiva, é uma coisa que não depende da gente e que está para fora das coisas, como se fosse um sentido último das coisas. Certo. Isso, o que imagina então é que essa verdade está para além das características do objeto. Por exemplo, é como se eu chegasse para você e falasse aqui, ó, que a altura verdadeira das pessoas não é 1 metro e, por exemplo, sei lá, 85, é 1,92 m. Então certo. Eu escolho uma certa característica de uma coisa e atribuo ela como sendo verdade. Sim. Aí, com base nisso, por exemplo, seria possível um cara olhar, vamos olhar para Lost Canvas aqui, o cara olha para Lost Canvas, o cara acha que Lost Canvas entra em conflito muito grande, por exemplo, com a obra clássica, que ele considera como sendo a canônica, né? Naquele sentido restritivo que o Alan falou que não gosta, aí o cara chega e fala, ó, não tá de acordo com a obra clássica, então não é canônico. Porque ele tá vendo, digamos assim, que o Lost Canvas vai contra aquilo que o cara entende e admite como sendo verdadeiro. Assim, um simples elemento de Saint Seiya não é a verdade de Saint Seiya. Porque uma coisa é eu contar uma história que tenha elementos de Saint Seiya. Outra coisa é eu contar uma história que tenha elementos de Saint Seiya e falar que esse elemento representa a verdade sobre Saint Seiya. Mas se for ele que vai definir se vale ou não, ele não chega a ser essa verdade? Eu nem sei qual elemento, eu nem sei qual que é esse elemento. Xará, porque pessoa nenhuma pode fazer isso. Não é uma pessoa, como eu disse, foi uma criação comunitária. A gente experimenta Saint Seiya por motivos. E define que, sei lá, Soul of Gold é Saint Seiya por quê? Não sei. Mas enfim. Eu entendo o que você disse. Se você abrir uma margem pra existir um cânone, aí você degringola a coisa. E eu tô dizendo que é impossível não ter cânone. Me parece, pelo menos. Impossível. Totalmente possível. Eu acho impossível. A gente vai concordar que a gente discorda. Um elemento de Saint Seiya não é a mesma coisa que a verdade sobre Saint Seiya. Deixa eu puxar, por exemplo, a experiência das HQs. Como vocês puderam ouvir no podcast, que eu achei muito interessante também. Boa. Porque você tem ali anos e décadas de Super-Homem, certo? Aí eu perguntei pro JP, então tá bom, então qual é o cano do Super-Homem se há tantos deles, assim? Qual que é o que vale? E ele falou algo muito interessante da coisa icônica, Brunão. E isso vale pra... Não sei como isso se aplica em... Até sei, mas não é a questão agora. Ou seja, a imagem do Super-Homem hoje, depois de 50 anos de quadrinhos e cinema, ela só existe ainda e depende muito do que tornou ele icônico. E aí eu te pergunto, isso que tornou ele icônico não chega a ser um cânone do Super-Homem? Por exemplo, o Christopher Reeve de Super-Homem não é um dos cânones, não precisa ser uma coisa fechada, mas é um dos elementos icônicos do Super-Homem que ainda faz sentido ser lançado coisa de Super-Homem e que sempre se alude a ele, por exemplo. Isso não é um tipo de cânone? Por exemplo, não é uma régua do Super-Homem? Porque, Xará, quando você fala no plural, dos elementos. É porque você fala no plural. Entendi. Um dos elementos que define o que é o Super-Homem. Então existe mais de um. Cânone evoca aquela ideia de uma coisa absoluta que se impõe a todas as outras. E qual que é o nome de um conjunto de cânones? Não tem, entendeu? Vamos cunhar agora, pô. Como não tem? O problema é que a gente tem que fugir muito dessa palavra do cânone. Legal. A não ser, assim, a gente só teria que admitir aqui, então, porque normalmente no discurso filosófico, no discurso científico por aí afora, verdade é tido como uma coisa objetiva. A não ser que a gente chegue aqui e fale que verdade está mais em função do acordo entre as pessoas do que de uma coisa objetiva qualquer, aí beleza, aí tem cânone.
Mas aí é um cânone que é criado pela gente e que pode ser destruído num segundo que for. Entendi. Ah, gostei. Aí beleza, aí eu admito a existência de cânone. Desde que seja um cânone frágil e um cânone que não vai simplesmente impor a uma pessoa o que ela tem que achar de uma obra qualquer, beleza. Se ele tiver em função dos acordos que a gente faz, tudo bem. Agora, uma pessoa me falar que existe uma verdade sobre Saint Seiya e que isso tem que ser imposto a ferro e a fogo a todas as pessoas, isso aí eu vou defender sempre que não existe. Eu tô tentando achar uma forma, porque assim, eu penso na longevidade da coisa, né? Se tudo não tivesse alguma coerência, não sei qual coerência, mas alguma, não iria adiante. Por exemplo, vou te dar um exemplo em Saint Seiya. Lançou o mangá, aí lançou o anime não tem nada a ver com o mangá, visualmente, narrativamente. A gente não estaria aqui, a gente estaria provavelmente falando de Dragon Ball. Entendeu? Se fosse algo completamente... Se fosse Evangelion, olha, estamos adaptando Saint Seiya e aí no final dos contos sai Evangelion. Entendeu? Seria loucura. Com certeza. Mas é perigoso também porque eu tô considerando que o Kurumada é canônico. Enfim, complexo. Eu tô puxando isso porque, assim, a experiência que a gente tem, a gente vê nos outros fandoms, todo mundo tem essa coisa de cânone, né? A gente tem, por exemplo, a turma do Harry Potter, que eles se baseiam muito no que a Rowling fala. A gente não tem esse problema ainda, ou tem um pouquinho, na verdade, nela. O povo até acha que o Kurumada... tem a galera do meu Harry Potter. E o bom é que ele não tem Twitter, imagina o Kurumada com Twitter. Me perdoe. Ai. Eu acho que... Mas qual que é o objetivo dessa conversa toda, né? É a gente expor pontos e debater mais esse cano e tentar desconstruir também. Porque eu acho que isso é ponto pacífico entre nós, que a gente tá... Como a gente tá em outro plano falando de loucuras, mas é ponto pacífico pra nós que pelo menos que não existe... O cânone de Saint Seiya não é o Kurumada. O cânone de Saint Seiya não é a Toei. O cânone de Saint Seiya não é Saint Show, né? Ele é muito mais abrangente, se é que ele existe, aí tem o Brunão, se é que ele existe. Então, a ideia tá desconstruir essa ideia de cânone um pouco, porque as pessoas se matam, né, se degladeiam muito com isso nos bate-papos, etc. E está posto, eu trouxe os exemplos dos outros fandoms pro povo ver como é diferente, como existem outras formas de se relacionar também com essa discussão. E aliviar um pouco, porque você aliviar um pouco esse fardo do cânone, você até aprecia mais a obra, né, de uma certa forma, porque o vício do cânone chega a ficar tão tóxico que você acaba se predispondo a não gostar de algo, a odiar algo, e aí você não tá fluindo nada, você não tá fazendo porcaria nenhuma, né? Então, mais ou menos isso. A Aline não falou nada ainda, minha. Perguntou alguma coisa pra ela. Tu entendeu, além dessa confusão toda? Explica aí pra gente. Qual que é a resposta, Aline? Fala pra gente. Ai, não tem. Eu acho que vai bem naquela coisa de... Vocês estavam falando sobre mitos, eu acho que cabe bem até porque quando o Kurumada, ele abre a possibilidade de outras pessoas falar sobre aquilo, por mais que daqui a pouco ele vai lá uma versão que parece que ele fecha aquilo ali, mas é engraçado porque os autores, eles acabam remendando o que ele fez depois, porque a própria Shimaki, depois do Origins, ela também trouxe elementos saga, querendo ou não, eles acabam se esforçando para aquilo ali entrar, caber dentro do universo, por mais que ele faça isso. Então, é louco, porque ele dá o espaço, parece que ele fecha, mas ao mesmo tempo os outros autores acabam trazendo a versão deles sem deixar que ela seja uma verdade também. Então, acho que quando eles abrem também o espaço para ter deuses do tempo, aquela questão de dimensões, alguns não podem gostar, porque remete a abrir muito a ideia, que até nos HQs tem, né? Falaram, a Marvel usa muito isso.
X-Men, Vingadores e tal. E Saint Seiya foi pra esse caminho. Então não tem como dizer, isso aqui é uma verdade. Na verdade, todos eles estão criando uma ideia de que são universos, multi-universos existentes, e cada um deles tem uma realidade diferente. É isso que estão fazendo agora. E aparentemente eu acho que é uma tendência não só de Saint Seiya e das HQs, mas eu tô vendo isso muito em várias obras japonesas. Assim. Parece que é uma tendência forte eles começarem a fazer isso. Dá essa sensação que eles estão começando a ver pra esse caminho, assim, de universo e tal. E como Saint Seiya mexe com isso, né? Com deuses, com pontos de multiversos, aquela toda. E o Kurumada que deu esse aval, né? Que, por mais que ele... o bagulho. Pô, as pessoas têm ele como ideal, alguns, né? O oficial de Saint Seiya, mas ele que deu a abertura para os autores trabalharem em cima da obra dele. Então... E ele quis aquilo ali. Pode ser que daqui a pouco ele desrespeitou por alguma situação ou outra, mas daqui a pouco talvez não seja. Talvez seja uma outra verdade, uma outra história, uma outra versão, como vocês falaram. Porque tem dois Alones, porque tem dois temas, porque tem duas Sashas, então, ou duas Atenas diferentes. É uma versão diferente daquilo que está sendo contado, mas aquilo ali existe. Por mais que as pessoas dizem, isso aquilo não é, porque não é o universo oficial. Não, ele existe também. E é curioso isso, né? Porque o multiverso, né? Por exemplo, você pega as HQs americanas, o multiverso ele vem justamente por conta desse tipo de debate, né? Por esse tipo de incongruência. E aí a resposta é essa, porque são linhas atemporais diferentes, etc. É uma solução narrativa para um problema de fora, que é o que a gente está enfrentando hoje, que aparentemente se movimenta pro multiverso, né? Aparentemente, mas que a gente já, mesmo sem o multiverso, a gente pode se relacionar bem com essa falta de as histórias não se conectarem, por esse viés mais mitológico, né, que a gente falou aqui um pouquinho. Não precisa ter um multiverso. Ainda é coerente, ainda é bacana você ter diferentes histórias, ainda que não seja multiverso, ainda que sejam histórias contadas diferentes, né? Sim. Isso que é interessante, né? Mas é engraçado porque mesmo assim eles tentam trazer esse... Por mais que a gente possa até fazer essa ideia, que é bem interessante, os autores em si, tanto Shiori, Okada, Kurumada, de algum jeito, eles constroem a narrativa pra gente entender isso. Quando eles trazem o Cronos, o Kairos, deuses do tempo, aquela coisa toda, todos eles estão abrindo esses discursos, sabe? Essa narrativa dentro da obra. A gente tá encerrando, mas antes de encerrar, Brunão, eu tenho uma pergunta filosófica pra você, que eu acho que é bacana, eu acho que eu gosto de ir embora na filosofia, eu acho interessante. Porque eu me perguntei isso também, acho que a gente, durante essa discussão toda que a gente teve, a gente meio que foi tocando um pouco sobre isso, né? O ser humano, Bruno, ele precisa de um cânone? Olha só. Se a gente entender cânone da maneira clássica de como se entende cânone, uma régua, o modelo ideal, perfeito de todas as coisas, eu diria que não. A gente não precisa. Existem, como eu falei mais cedo, padrões que se impõem às pessoas por motivo de força. É imposto a nós, sei lá, padrão de beleza, padrão de saúde, padrão seja do que for. E isso acho que é uma coisa que machuca muito as pessoas. Sim. Acho que tem muita gente que vive triste porque, por exemplo, se acha feio. Tem muita gente que, sei lá, vive triste porque olha pro próprio corpo e não pensa assim, o meu corpo não tá de acordo com aquilo que é considerado padrão. Então acho que nesse sentido, pode crer, cânone é uma coisa perigosa. Sim. E cânone é uma coisa através da qual você consegue exercer muito poder sobre as pessoas. Pode ser muito autoritário, né, Bruno? Sim, pode ser muito autoritário. E aí é o que eu acho onde jaz o grande perigo, entendeu? Entendi, certo. Se for pra gente falar num cânone de Saint Seiya,
precisa ser um cânone que possa ser destruído e reconstruído a qualquer instante. Não pode ser uma coisa usada para exercer poder sobre as pessoas. Eu não acho que a gente precise de cânone para viver. E num mundo onde não existe cânone nenhum, o que resta é você, de maneira criativa, decidir e criar você mesmo. Sabe? Quem você é, Xará? Eu posso chegar e definir você agora com as formas clássicas de definir uma pessoa. Eu posso chegar pra você e falar que você é um homem, que você é, sei lá, heterossexual, que você é, sei lá, branco e por aí afora. Acabei de definir quem você é com características clássicas que as pessoas consideram assim, ó. São as características canônicas, assim, pra definir o que é uma pessoa. Você tá, assim, encaixadinho, perfeito no cânone do que a história ocidental, pelo menos, considera como sendo ser humano. A gente vive numa sociedade que olhava para um indígena, que olhava para uma pessoa negra e falava, não é um ser humano, porque não é branco. Pode crer. Entendeu? Isso é sinistro. Quer dizer, se não existe cânone, tu tá livre para chegar e falar, ó, quem sou eu? O que eu sou? Eu sou o Bruno. Entendeu? Eu sou o Bruno... Eu sou o Brunão. O Alan pode chegar e falar, eu sou o Alan, entendeu? Eu sou do jeito que eu sou. A Aline pode chegar e falar, eu sou a Aline, mas essa Aline aqui, não é nenhuma das outras. Eu sou essa Aline. Perfeita do jeito que eu sou. Acho que sem o cânone, abre um espaço muito grande para criatividade. Muito legal você ter falado, porque no fundo, bem no fundo, ou talvez não seja tão no fundo assim, a raiz do cânone, você validar o que vale e o que não vale, não a raiz, mas é mais ou menos o que aconteceu, né? Os negros não valem, porque não tem a minha cor, não é humano, né? O índio não é humano, não vale, não é um humano canônico, com perdão do shift, né? É louco isso você pensar. Isso que eu defendo, assim, de maneira tão ferrenha, que não existe cânone de Sensei. Porque a ideia é absurda, ela leva a absurdos. A ideia leva a absurdos, pode crer. Interessante. Você falar que existe um cânone de Sensei abre um espaço para uma pessoa desmerecer uma obra X de Sensei. Falar, não é Sensei. E essa ideia, pra mim, é um absurdo. Que já acontece bastante, na verdade. Sim. Eu posso chegar, e eu topo, eu adoro esse tipo de conversa, chegar com o cara e falar, ó, isso aqui é bom ou é ruim? Aí beleza, a gente senta e conversa se a parada é boa ou é ruim. Agora, o cara chega e fala, isso aqui é Sensei ou não é outro papo, mano. Entendeu? Vocês vão me ver, por exemplo, sei lá, a gente pode ter coisas de Sensei que eu acho bosta, que eu acho lixo. Mas vocês não vão me ver chegando aqui falando que não é Sensei. Claro, sim. E a raiz de onde veio essa minha dúvida, que eu queria ter o seu ponto de vista, é porque assim, eu não sei exatamente as coisas, mas eu já li por aí que grande parte da nossa evolução dependeu muito da gente encontrar padrões. E eu não sei se a última linha desse encontrar padrões é determinar cânones, entendeu? Eu não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Se o mesmo motor que fez a gente evoluir encontrando padrões na natureza, da agricultura, das estrelas, da leitura e etc., não é o mesmo motor que no final das contas acaba canonizando e descanonizando, por exemplo, né? É claro que, por exemplo, o cânone nas exatas, por exemplo, faz sentido você existir um cânone que determina o quilo, determina o metro, aquelas coisas todas, né? Mas assim, Xará, mesmo nas exatas, rola uma discussão desgraçada, por exemplo, sobre o que é o metro. Entendeu? É mesmo? Sim, rola uma... O metro, sim, é verdade. Ano passado, infelizmente, eu não sou um professor de química, eu não sei entrar em detalhes disso. Mas ano passado foi abolido uma coisa que era canônica na química. Caraca, entendi. Eu não lembro agora qual a parada era, mas tipo assim, tinha uma parada que ficava guardadinho lá, separado, que era usada como escala de medida em tudo qualquer conta. Eu não lembro agora se era peso, se era quilo, se era grama. Eu acho que era o quilo. Eles substituíram o quilo por uma constante. Então, assim, quilo verdade. foi pro saco. Foi um cânone usado, assim,
química da física que foi pro saco e foi substituído por um outro que permite cálculo mais preciso. Verdade. Olha a piração. Entendeu? Pois é. Os caras descobriram, essa escala de medida não serve mais, vamos usar outra. Mas é curioso isso, né? Porque eu fiquei pensando nisso, nessa coisa do cano, entendeu? Porque assim, de novo, essa coisa do quilo e das outras medidas que tem um certo cânone. Pra sociedade funcionar, precisa ter essa referência do quilo pra todas as balanças que eu vou na farmácia, pra onde eu vou. Então, nesse ponto, é ok talvez ter. O problema do cânone, e é esse que é o problema que eu concordo com você, é quando ele vai pra arte, por exemplo, ou pra questões humanas também, né? Aí fica muito mais... Né, a sua pergunta, Xará, não é uma pergunta que eu consigo responder de maneira satisfatória em pouco tempo. Justo. O que eu posso dizer assim, só pra ficar com um gostinho, só pra você e quem tá ouvindo depois, às vezes se interessar em investigar, Legal. É o seguinte: tem historiadores da filosofia que dizem que essa coisa de estabelecer um padrão absoluto e verdadeiro e que se impõe aos outros padrões é uma coisa que aconteceu na Grécia Antiga, com Platão. Você encontra, por exemplo, sei lá, um cara que trabalha com história da China, que o cara chega e fala, na China não existiu lei como a gente conhece aqui no Ocidente, na China não existiu religião como a gente conhece aqui no Ocidente, e na China não existiu filosofia como a gente conhece aqui no Ocidente. Então os caras pensam lá com outras noções, outros critérios e etc. E é um mundo que existiu, entendeu? Os caras, eles não pensam a partir, por exemplo, da mesma noção de verdade que a gente pensou aqui no Ocidente, mas é um mundo que existiu. É um mundo que deve ser mega estranho pra gente, mas é um mundo que existiu, é um mundo possível. Eu acho que o legal é a gente conseguir abrir a nossa cabeça para tentar imaginar como que o mundo poderia ser diferente. Como que o mundo pode ser diferente? É simples, cara. Tenta imaginar como que o mundo seria se não existisse padrão de beleza. Pronto. Não, porque quando penso na palavra cânone, ele representa, vem muito a ideia, coisa religiosa, especialmente católica. Verdade. Os textos canônicos, verdades, por trás de algo sagrado ou de religião. Então, quando você pensa em cânone de Sansei, ou tu colocar algo como sendo aquilo ali, é como se fosse o sagrado, é como se tu estivesse botando formada, se é o teu padrão, tu tá tendo ele como o... né, aquilo que é o verdadeiro, o criador, é o Deus, vamos dizer assim, de Sansei. É verdade, cara. É isso que eu sempre, quando penso na palavra cânone, a primeira coisa que eu me lembro, me faz pensar é isso, é religião, é texto louco, sagrado, né, sabe? E aí me vem muito essa questão, assim, da gente relacionar com o que é mais importante, o que é o verdadeiro, sagrado, dentro de uma obra que mexe com questões de fé, vamos dizer assim, de outras coisas além, sabe? E o Brunão falou isso muito bem, como o cânone pode ser algo para controlar, um exercício de poder. E se você pensar nos textos canônicos bíblicos, por exemplo, se eu não me engano, é mais ou menos o pontífice que escolhe, ou que foi escolhido no passado. Quando vários isso influencia bilhões de pessoas que acreditam e etc. Então, é um exercício louco, né, cara? Isso vale na Bíblia e isso não vale na Bíblia, né? Cara, assim, a gente entra num terreno, assim, acho que essa menção da Aline foi, assim, no alvo, porque é verdade. Uma outra coisa que a gente aprende na história da filosofia é que lá pela época da modernidade, perto, assim, do período da Reforma Protestante, as pessoas se matavam para decidir o que era canônico, o que era verdadeiro a respeito de Deus. É verdade. Qual que era a palavra de Deus? Qual que é a Bíblia que tem a versão verdadeira sobre Deus? A galera se matava. O John Locke, por exemplo, no livro dele chega e fala, ninguém pode ter a palavra final sobre a Bíblia. Porque se uma pessoa tivesse a palavra final sobre a Bíblia, ela seria mais próxima de Deus que todas as outras. Sim, é verdade. E ela teria poder para decidir o que Deus disse e o que Deus não disse. Então o cara é obrigado a chegar e falar assim, não existe nenhuma pessoa com a palavra final sobre a palavra divina.
Porque se existisse, ia começar a guerra, mano. A galera ia começar a competir pra ver quem é esse cara que tem a palavra final. Pode crer. Caraca, que discussão louca, velho. Acho que todo mundo já deve ter visto uma treta na comunidade de Saint Seiya sobre o que é canônico ou não. Todo mundo já viu a treta brava rolar, treta feia. Tô falando discussão, que nem a gente tá tendo. Tô falando treta feia, assim. Pergunto pro Alan agora, quantas tretas feias ele já viu por causa de cânone de Saint Seiya? Tantas, perdi a conta já. Então acho que é isso, galera. Acho que a gente teve um podcast extremamente sem pauta direito, indo pra todos os lugares, mas era mais ou menos o que eu gostaria que fosse mesmo, porque o tema é muito interessante. Deixem os comentários aqui embaixo o que vocês acham sobre essa discussão toda. É um encerramento mais ou menos da primeira trilogia. De novo, a gente não sabe o que pode acontecer sobre o cânone de Saint Seiya, né? Então a gente vai deixar aberto, mas por enquanto a gente não vai voltar mais no assunto. Eu acho que, assim, editorialmente o podcast, vocês sabem, tudo é mais ou menos válido, não existe essas coisas de cânone aqui no podcast, a gente fala de tudo. E queria agradecer muito Brunão, Alan e Aline, que foi um daqueles podcasts diferenciados. Puxou. Obrigado, turma. Boa noite pra vocês. Falou. Feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa. Não sei se feriado, falar, né? Pode crer.